E agora nós conversamos com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, também consultor de assuntos agrícolas agropecuários do Grupo Bandeirantes, para falar justamente sobre uma boa notícia, porque o setor agropecuário conseguiu se descolar dos números negativos do PIB, o Produto Interno Bruto, que foi registrado no segundo trimestre, e teve um crescimento de 1,2% sobre o mesmo período de 2019. Bom dia, Roberto Rodrigues. Essa era mesmo a expectativa? Bom dia. Era sim, a expectativa era essa, até porque durante a pandemia, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que aumentou as exportações do agronegócio, tendo abastecido o mercado interno inteiramente sem nenhum problema. Logo no comecinho da pandemia, meados de março até final de março, houve um problema, sim, porque alguns prefeitos municipais fecharam cidades, postos de gasolina também fecharam nas estradas, caminhoneiros não puderam avançar até supermercados dos diferentes municípios brasileiros e paulistas, mas rapidamente o setor privado se organizou. O governo também, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, foi muito ágil nesse processo, bem como a ministra da Infraestrutura, e as coisas se ajeitaram rapidamente. E para surpresa do mundo inteiro, o agronegócio brasileiro, muito depressa se organizou, passou a exportar e cresceu no primeiro semestre do ano mais de 9% em relação ao ano passado, com um crescimento espantoso para soja exportada, para carnes e para açúcar, sobretudo para a Ásia, né? Mais ou menos a mesma coisa no passado na Europa, mas a Ásia teve um crescimento espetacular, principalmente a China. Então, de fato, a expectativa de crescimento do agro no primeiro semestre, no segundo trimestre, era já positiva e era esperada mesmo. Ministro Roberto Rodrigues, bem-vindo ao nosso programa. O agronegócio é o único setor da economia que só dá boas notícias, né? Por pior que seja o desempenho, e olha, o desempenho da economia brasileira agora no segundo trimestre foi trágico, né? Mesmo nesse quadro, o agronegócio vai e dá, é o único o responsável pela única boa notícia, né? Eu queria que o senhor explicasse isso com a sua experiência, explicasse ao nosso ouvinte. O que é que o agronegócio brasileiro tem que os seus concorrentes não têm? É verdade, e não é de hoje, isso há muitos anos. Se você olhar o saldo comercial do Brasil, ele só é positivo graças ao agronegócio. E o PIB também só não cai porque o agronegócio vem segurando. Além dos empregos, que também o agronegócio não demite, praticamente tem crescendo o aumento de emprego no setor. Então, você tem toda a razão, é um setor que vem segurando a economia brasileira há muitos anos. Algumas razões justificam isso. A primeira delas, de longe, é tecnologia. A tecnologia tropical gerada no Brasil é uma coisa fantástica. Eu vou dar um número só para isso, para deixar claro. Do plano Collor, até o plano Collor foi 30 de março, foi em 15 de março de 1990. De lá para cá, 30 anos passados, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 74%. E a produção de grãos cresceu 345%. Isto é, a produção de grãos cresceu 4 vezes mais do que a área plantada cresceu. O que é isso? Tecnologia, gerada no Brasil pelos nossos institutos tropicais de pesquisa, até mesmo pelo setor privado, dando origem a uma produtividade por hectare muito maior do que tinha no passado. Hoje, nós cultivamos no Brasil 65 milhões de hectares com grãos, contadas a primeira, segunda e até terceira safra em algumas localidades do país. 65 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, precisaríamos cultivar mais 99 milhões de hectares, uma vez e meia que cultivamos hoje, para colher a safra recorde desse ano. Ou seja, essa tecnologia tropical nossa é tão sustentável que preservou 99 milhões de hectares de desmatamento, qualquer outro tipo de atividade econômica. Então, é uma tecnologia tropical sustentável. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é um produtor empreendedor, determinado, que pegou a tecnologia, aplicou-a rapidamente e conseguiu fazer um salto de produção extraordinário. E a terceira, os mercados, Cláudio. Os mercados cresceram muito, sobretudo os países emergentes, né, com ênfase para a Ásia, naturalmente. Nos países emergentes, os grandes países da Ásia, China, Índia, Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas, são os países em que as populações cresceram mais do que nos países desenvolvidos. E a renda per capita também cresceu mais, de modo que a demanda por alimentos e produtos agrícolas em geral também cresceu mais do que os países estabilizados economicamente falando. Então, esses três fatores somados,
tecnologia, empreendedorismo e mercados deram origem a esse crescimento espetacular do agronegócio brasileiro. Tecnologia e empreendedorismo, acho que são patrimônios nossos, não é, ministro? Agora, em relação É ao verdade. mercado, a perspectiva é de que o mercado continue favorável para a exportação brasileira? Thaís, por um longo período, sim. Sobretudo em relação à Ásia, não é verdade? Porque a questão da peste suína africana, que varreu a produção de suínos da China, que é o grande consumidor mundial de suínos, obrigando a China a trocar por novas carnes, frangos, carne bovina, até carne suína de outros países do mundo, persistirá por um bom tempo ainda. Além do que a demanda por grãos também está crescendo, não apenas na China, mas em outros países asiáticos também. Oriente Médio vem surgindo como um grande mercado, países árabes também. Então, os mercados ainda têm um momento positivo para o Brasil por alguns anos. Mas é preciso que a gente trabalhe com muito mais área diplomática, particularmente, para consolidar mercados tradicionais, como, por exemplo, o da União Europeia. Então, aquele acordo da União Europeia e Mercosul é fundamental para o Mercosul e para o Brasil também, para consolidar aquele mercado, assim como a busca por outros mercados. A Índia é um mercado potencialmente muito grande, países africanos, a própria América Latina, e jamais perdendo de vista os Estados Unidos e o Canadá, México, América do Norte de maneira geral. Então, há um cenário positivo para os próximos 3 ou 4 anos, mas não é um cenário eterno. E nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar que imagem negativa perturbe o acesso a mercados novos. Ministro, Temos que trabalhar muito. Ministro, diversos setores tiveram que se adaptar em relação à pandemia. E para o agronegócio, foi necessária alguma adaptação e fica algum ensinamento desse período? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que tem um ponto aqui que, se me permite, eu vou responder a tua pergunta assim, mas antes de respondê-la, vou dizer uma coisa que me parece muito relevante no momento, que se soma à questão que a Thaís levantou. É o tema da segurança alimentar. Segurança alimentar foi uma questão que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, que muitos países europeus passaram fome durante a guerra, como todos sabemos. Terminada a Segunda Guerra, os países se juntaram em torno da Comunidade Econômica Europeia, a partir da PAC, uma política agrícola comunitária, foi formulada com um objetivo claro, de não permitir que os europeus passassem fome nunca mais. Então, foi montada essa política agrícola comunitária com base em subsídios, protecionismo, um seguro rural muito rigoroso para garantir a renda rural. Para quê? Para não faltar comida para a população urbana, para impedir que isso, porque isso geraria desequilíbrio social, político, com risco para os governos instalados. Então, os governos montaram um programa de proteção à agricultura para que houvesse segurança alimentar para os consumidores. Esse era o tema central da questão da segurança alimentar. Esse tema desapareceu com o tempo, porque não faltou mais comida para o mundo inteiro, faltou para consumidores que não tinham renda, mas a oferta era abundante de lá para cá. Mas agora, com a pandemia, isso é uma questão muito importante, que se soma à pergunta da Thaís. Muitos países começaram a correr riscos de segurança alimentar e passaram a tomar interesses em políticas protecionistas novamente, o neoprotecionismo vai crescendo. E aí, como a segurança alimentar voltou a ser uma questão muito importante de caráter global, a agricultura passou a ser enxergada, essa na tua pergunta, passou a ser enxergada como um fator realmente relevante. Não vai ter segurança alimentar sem a agricultura funcionar. E a agricultura não pode parar, porque ela é determinada por um fator externo, que é a natureza. Chove, planta, não chove, cultiva, seca, colhe. Então não para nunca. De modo que, não podendo parar, felizmente, a agricultura realmente se adaptou, sobretudo nas questões ligadas à proteção de trabalhadores, funcionários. Você vai aos frigoríficos hoje, no agronegócio, já não é mais agricultura, no agronegócio, frigoríficos, indústrias de ponta de alimentos, tem um tratamento extraordinário do ponto de vista de defesa em relação à pandemia. E isso abriu também novos mercados no Brasil. A questão da pandemia levou ao planeta a informação de que as réguas para a defesa sanitária estavam um pouco relaxadas. A própria OMS não conseguiu prever ou mitigar a pandemia. De modo que está subindo a régua no mundo inteiro. E nós aqui no Brasil já estávamos com uma régua boa na questão da segurança alimentar e da segurança do alimento pela proteção desenvolvida pela indústria e pelo setor rural. Então, de fato, a adaptação foi muito rigorosa, muito firme, rápida, e nós conseguimos, com isso, avançar também nos mercados.
Ministro, com a sua experiência e por tudo que o senhor representa no segmento, né, no setor do agronegócio, queria que o senhor fizesse uma análise para nós sobre essa briga que a gente vê que é permanente, né, contra o Brasil. O Brasil virou o vilão do mundo do ponto de vista do meio ambiente, né? E isso está intrinsecamente ligado ao fato de que o Brasil se transformou nos últimos anos, sobretudo, num grande player internacional, um grande player mundial do agronegócio. Então todo mundo quer derrubar o Brasil e aí a gente sabe que essa campanha é uma campanha muitas das vezes financiada pelos interesses, de rivais do agronegócio brasileiro. Mas há uma guerra da comunicação aí que o Brasil tem perdido, né? Tem levado a pior, e não se sabe exatamente por quê. E eu gostaria que o senhor, que já foi ministro, o senhor que é tão ligado ao setor, que entende tanto do assunto, assim, onde é que está pegando, né? Porque essa semana mesmo eu estava vendo aqui o telejornal e tinha lá uma notícia muito simpática, né? A Alemanha investe na recuperação das suas florestas, né? Quer dizer, quando a gente se refere aos europeus que destruíram as suas florestas, né, que, enfim, já não sobra quase nada. Aliás, na própria Alemanha, a história mostra que a Alemanha só preservou florestas para preservar o esporte da caça, não foi por preocupações ambientais, né? E hoje a gente assiste o Brasil sendo espancado lá fora. E, no entanto, as reações brasileiras me parecem, até agora pelo menos, insuficientes para fazer frente a isso. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, você colocou o dedo numa ferida dolorida, viu, Cláudio? E você tem toda a razão. A gênese dessa questão toda tem a ver com o que você acabou de dizer, com a nossa gritante competitividade, né? Mostrada mais uma vez agora durante a pandemia. Mas toda a sustentabilidade que nós temos no Brasil e que é reconhecido no mundo todo, programas como a integração lavoura-pecuária, biocombustíveis, o etanol de cana emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite. Todo mundo sabe disso. São Paulo hoje é uma das maiores cidades do mundo, cuja poluição é muito menor que 800 cidades grandes do mundo inteiro por causa do etanol, produzindo redução de gastos em saúde pública, doenças pulmonares. Enfim, nós temos uma agricultura realmente sustentável, mas temos erros. E esses erros, fundamentalmente, estão localizados numa ferida global hoje, que é a questão ambiental, e está ligada à Amazônia com ilegalidades lá cometidas. Desmatamento ilegal, ninguém pode aceitar isso. Incêndios criminosos, ninguém pode aceitar. Invasão de terra, grilagem, ninguém pode aceitar, são coisas ilegais. Então, nós, na verdade, não conseguimos consertar essas ilegalidades por insuficiência de órgãos públicos ou incompetência mesmo de governos, e essas coisas chamaram a atenção. E nós não tivemos sequer a capacidade de dizer, é verdade, não temos esse problema, mas vamos combater esse problema. Então, a sua preocupação e a minha preocupação há décadas. Comunicação adequada, informar adequadamente. Nós precisamos mostrar para o mundo, e o mundo sabe, temos uma agricultura maravilhosa, nossa carne é uma carne verde, produzida a pasto, não tem problema de confinamentos, que são muito mais problemáticos do ponto de vista sanitário. Nós temos a nossa agricultura é de fato sustentável, mas nós temos que mostrar que tem erros e temos que corrigir esses erros, temos que corrigir de fato os erros. Tem que acabar com a ilegalidade, tem que combater o crime, tem que combater a invasão de terra, não é na Amazônia, no Brasil inteiro. Então nós temos que ter a defesa da lei. Código Florestal, que você conhece muito bem, Cláudio. Código Florestal é uma lei dificílima, foi conquistada a duríssimas penas e ninguém gostou, o que é ótimo, o que é equilibrado. Nem produtores gostaram, nem os ambientalistas gostaram. Portanto, ela é justa, ela é equilibrada. Já tem 8 anos de promulgada e não foi aplicada ainda. Falta aplicação da lei. Na Amazônia temos um problema dramático fundiário. Lá estão colonos colocados lá há décadas. Já morreram de baleita, perderam. E até hoje não tem o título da propriedade. Como é que vão ter crédito rural? Então acaba desmatando. Colocados lá pelo governo, né? Por governo sucederam há décadas atrás. Então esse pessoal acaba sofrendo economicamente por falta da legalização da fundiária. Então são erros que temos e que perturbam a nossa imagem, são erros
cometido por uma minoria insignificante de produtores na ilegalidade, mas que perturbam 98% daqueles que são corretos no país inteirinho. Então, você tem toda a razão. E perturba a gente. Agora mesmo, eu já tenho escutado algumas autoridades brasileiras falando que há risco do acordo Europeia-Mercosul fazer água por causa da questão ambiental. Não tem cabimento. Nós temos o maior patrimônio ambiental do planeta. Temos que fazer disso um capital e não um castigo, trabalhando com a lei e com a clareza das instalações públicas e privadas. Queria agradecer ao ex-ministro da Agricultura, consultor aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Roberto Rodrigues, que falou ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes. Obrigada, ministro. Até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço. Até.